Fala pessoal, e aí, tudo certo com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje é sobre Home, tá? Que apresentou o resultado agora de 19 de julho, os resultados do segundo TRI, que não foram nada bons, né? E o mercado já deu aquela precificada cruel, já caindo 11% após a divulgação dos resultados, tá? Então a gente veio aqui comentar e além disso, né, eu trouxe aqui para vocês, além dos destaques, o preço teto projetado, tá? A partir dos dividendos que a gente já calculou em função desses resultados apresentados e de uma perspectiva futura. Falar também aqui do momento gráfico, depois dessa divulgação dos resultados. Alguns indicadores, né, coisas simples aqui para vocês e algumas perspectivas, nosso racional por trás de Home também, beleza? Vem comigo que tá legal. Se vocês curtem esse tipo de conteúdo, considerem se inscrever no canal, curtam, compartilhem, comentem se vocês têm Home na carteira, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, antes da gente comentar aqui os resultados propriamente ditos, né, vamos só relembrar aqui que a Home ela tem 3 unidades de negócio básicas, tá, que são as máquinas Home, que é o, digamos assim, o carro-chefe, tá, que dentro dela entra a parte de prestação de serviços, entra a parte de máquinas e equipamentos, tem a parte da Burke, tá, que é uma parceria com a subsidiária alemã, e tem os fundidos e usinados, tá. Então, basicamente, entendendo esses três, a gente consegue comentar e explicar por que aconteceu essa queda tão, né, expressiva na cotação, tá? Bom, pessoal, passando aqui para os resultados, tá, o que é que a gente tem? Vocês veem um cenário que não é muito animador, né, que é isso aqui, ó. Quando você pega a parte de receita, tá, você tem, em comparação com o segundo TRI de 2022 do ano passado, sempre valores negativos, né? Quedas aí de menos 7%, queda de 33%, queda de 45%. Então, a receita da empresa diminuiu bastante. E aí, quando você vem para outros indicadores aqui, né, da receita operacional, considerando apenas o trimestre, né, você tem também quedas bastante expressivas, né? Você vê que o lucro operacional caindo 33% frente ao segundo TRI de 2022. Tá? O resultado líquido, tá, caindo 21% referente ao segundo TRI de 2022. Então, quando a gente compara trimestre de 2022 do ano passado para o segundo trimestre de 2023, você vê quedas muito expressivas. Tá? Mas tem uma parte interessante aqui que é o quê? Que as margens que a gente vai comentar mais lá na frente, né, elas ainda estão, né, saudáveis, digamos assim. Você vê uma queda, né, se você pega aqui do último trimestre de 2022 para o segundo TRI de 2023, para o mais recente, você vê uma queda muito pequena. Então, e ainda vê margens confortáveis quando você pega aqui, principalmente a margem líquida ajustável e a margem EBITDA ajustada também, né, você vê uma margem ainda confortável. Então, o mercado ele tende a olhar só para o lado negativo, né? Ela tende a fazer isso aqui, a olhar esse quadrante aqui onde você vê tudo negativo e aí as ações simplesmente caíram mais de 11% quando foi divulgado o resultado. Então, pessoal, calma, né? Quando a gente vê um resultado desse, a gente não pode afirmar já de antemão que a empresa perdeu o fundamento, a gente tem que analisar com calma o porquê desses resultados e aí verificar se realmente houve uma perda nos fundamentos ou não, tá? Bom, deixa eu comentar aqui outras coisas com vocês, deixa eu limpar isso aqui. Outra coisa interessante, tá, que vale a pena a gente ver é essa questão do índice de confiança do empresário industrial. Isso é uma coisa que a própria empresa ela traz a atenção, só que eu não concordo muito porque eu não vejo, claro, tem a sua influência, obviamente, né? A gente sabe que a Home ela é uma empresa que depende do cenário macroeconômico, principalmente na questão industrial. Então, quando o crescimento industrial ele está bombando, a empresa também tem números elevados, só que o reflexo ele não é tão direto quanto o que a empresa passa nas apresentações dela. Então eu fico um pouco com o pé atrás, mas você vê aqui nesse índice, né, a gente está aqui na faixa de 50% desde o início do ano. Então, se a economia realmente deslanchar e a gente tiver um acréscimo aqui desse índice de confiança do empresário industrial, a gente entende que a indústria vai crescer e que aí a demanda, né, e a carteira de pedidos da Home pode aumentar e com isso aumentar lucro, aumentar,
né, todas as margens e tudo mais. Bom, mas cuidado ao se basear apenas com isso, tranquilo? Deixa eu ir aqui para outra parte que eu queria comentar com vocês, que é essa parte aqui. Eu usei esses dados aqui para poder projetar o que é que a gente ainda tem para 2023, tá? Então, quando você vê aqui uma carteira, tanto uma carteira de pedidos como uma entrada de pedidos com esses números, a gente tende a verificar que muito provavelmente, né, o terceiro tri e o quarto tri, embora sejam melhores que o primeiro e que o segundo tri, eles não vão chegar nos patamares, tá, do ano passado. Por que isso? Né? E a própria empresa ela fala, ó, vejam aqui, a variação aqui é de 85% negativo para a parte fundidos e usinados. Mas por que isso? A empresa ela relata uma menor demanda nos projetos relacionados à energia eólica, tá? Então, a Home ela produz, né, peças e unidades para fundidos e usinados para suprir a demanda da energia eólica. E aí a gente teve uma menor demanda, principalmente porque a energia, né, ela ficou um pouco mais barata. Então, alguns projetos que as empresas de energia eólica, geradores de energia eólica, estavam fazendo agora, elas tendem a fazer esses projetos um pouco depois, né? Ou mesmo elas revêem se vão ainda fazer esses projetos. E aí teve um impacto muito grande na Home nessa parte, tá? E aí deixa eu mostrar aqui para vocês esse gráfico. Deixa eu limpar aqui. Bom, esse aqui é o gráfico que eu gosto de comentar, que é o que? A gente teve, sim, se a gente comparar o primeiro TRI e o segundo TRI, na parte de receita operacional, né, houve um decréscimo, tá? Certo? Mas do primeiro TRI para o segundo TRI, houve um acréscimo na receita operacional líquida, tá? E além disso, o que eu gosto de comentar é o que? É quanto representa das unidades, tá, no faturamento da empresa. Então vejo que a parte de máquinas home, que é o grande carro-chefe, né, houve uma redistribuição. Por quê? Porque houve um decréscimo na parte de fundidos e usinados agora em 2023. Então a empresa ela tem como, né, ela tem um jogo de cintura para poder remanejar a parte de faturamento dela de acordo com as unidades que não são tão demandadas. Então, como foi o caso da parte de fundidos e usinados por conta da energia eólica, né, houve essa reformulação aí, tá? Então, além disso, pessoal, eu quero comentar com vocês outro ponto que é a parte da dívida, né, que é uma coisa que a gente sempre dá uma olhada, porque a gente não pode estar, como dizem os grandes investidores, uma empresa que não tem dívida, ela não pode falir, né? Então, a empresa que ela tem dívida, tá, que a gente está na caixa, né, na evolução da posição líquida de caixa, então como o caixa está negativo, você indica aqui que tem uma dívida da ordem de 130 milhões, tá? Isso é preocupante? Não. Por quê? Por que eu digo que isso não é preocupante? Porque aqui a gente vê o seguinte, ó, deixa eu limpar aqui, que você tem uma dívida que ela está controlada, tá? A partir da parte de caixa, equivalente caixa, empréstimo, você vê uma dívida controlada. E mais interessante ainda para a gente comentar a respeito da Home é isso daqui, tá? Esse resultado aqui, né, que é um dos indicadores que eu gosto muito de me basear, que são as margens. Tá? Quando você pensa aqui, vejam aqui, as margens elas continuam saudáveis. E além de margens saudáveis, você vê ao longo do tempo um resultado bastante interessante, né? Você vê que o lucro operacional crescente de 2017 a 2022, tá? Então, pontualmente, né, a gente tem, de acordo com os trimestres, os resultados, porque realmente é uma empresa que ela é muito volátil, tá? Mas no longo prazo, ela tende a ser uma empresa muito boa, tá? A gente não está, na nossa carteira, exposto ao segmento industrial, tá, pessoal? Mas Home estava no radar, está no radar, e com essa queda agora recente por conta disso aí, a gente já vem acompanhando há algum tempo, tá? Home é uma empresa que estava no radar, a gente tem acompanhado os resultados trimestre após trimestre, e a gente está assim, muito inclinado a entrar em Home, né, a se tornar sócio, empresa, visando realmente o longo prazo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, tá, é o gráfico de Home
né, após essa queda. Então vocês veem aqui que chegou a cair mais de 11%. E se a gente olhar no universo um pouco maior, né, a gente vê que Home, né, ainda tem uma tendência aqui de um momento gráfico interessante, tá? Por quê? Porque de março para cá, né, quando a gente pegar aqui basicamente março aqui assim, tá? A gente teve um aumento de 20, 30%, que foi basicamente aquela leva da bolsa inteira, tá? O Ibov, mas já teve essa correção. Então, poucas empresas, né, até porque a temporada de resultados do segundo TRI está começando agora. Então, a gente acredita que algumas empresas vão dar esse momento de entrada, tá? Mas ainda assim, o momento gráfico puro por si só é interessante, mas a gente tem que ver outros indicadores, que é o que eu quero mostrar para vocês agora. Olhem só. Aqui a gente tem o gráfico do lucro pela cotação, né? E normalmente a cotação ela segue o lucro, tá? E eu gosto quando existe um momento gráfico favorável, né? Quais são os momentos de entrada, digamos assim, né? Um momento gráfico favorável e quando a gente vê uma disparidade, né? Tipo aqui, a gente tinha, né, uma cotação caindo e um lucro subindo. Então ela abre um espaço aqui que a gente vê tudo muito próximo. Pode ser que, né, na tendência dos próximos resultados, aí depende da economia, né, ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe o que é que vai acontecer, que a gente tenha uma disparidade maior, então a gente continua com Home no radar, né, se acontecer uma disparidade aqui, pode ser que a gente, né, faça uma posição nela, mas tudo aí, pessoal, nada que é recomendação nem de compra, nem de venda, né, é só compartilhando a nossa experiência e o nosso entendimento diante de um resultado, certo? Bom, deixa eu limpar aqui. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o que a gente sempre faz, né? Como a Home é uma empresa que geralmente paga dividendos, é um small cap até boa pagadora de dividendos, a gente trouxe aqui uma projeção. Deixa eu mostrar para vocês. Então, a Home, ela costuma pagar, pessoal, aliás, costuma anunciar os dividendos em março, junho, setembro e dezembro. Dezembro vamos botar assim um asterisco porque não é sempre, tá? Mas março, junho e setembro sim, tá? Então ela já anunciou em março e em junho desse ano, tá? Um total de 79 centavos em JCP, tá? Que está dividindo, mas foram JCP. E a gente estima com esses resultados um yield total para 2023, tá? Lembrando que a gente está falando aqui de 2023 de 94 centavos. Como já foram pagos 79 centavos, restariam ainda a ser pagos 15 centavos por ação. Lembrando que no dia 24 de julho, tá? Home fechou a 14,31. Então, se a gente pegar nesse valor aqui de 14,31, tá? E considerando o yield para o ano inteiro de 23 de 94 centavos, a gente teria um dividend yield de 6,5%, tá? Então, vejam, né, que a maior parte dos dividendos, digamos assim, pelo menos os projetados para 2023 já foram pagos nesses 2 primeiros meses, mas ninguém sabe, né? Teve ano aí que a ação pagou quase R$2. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu limpar aqui e mostrar para vocês. Ó, vejam só, aqui em 2020, né, a gente teve aí mais de R$2, né, em dividendos. Então, isso aqui é só uma projeção, a gente não tem como ter certeza. Então, pessoal, muita cautela, né, porque a gente realmente não sabe, se que a gente fez uma projeção baseada nesse resultado, no que a gente está esperando para o próximo TRI e para o quarto TRI de 2023. E por fim, eu quero mostrar aqui para vocês o preço teto do Bazin, tá? E o preço e o valor intrínseco, né? O valor justo, digamos assim, do Graham, tá? Pessoal, lembrando que o preço teto do Bazin, ele leva em consideração a média dos dividendos dos últimos 5 anos, tá? Então, cuidado, por isso que eu deixei esse asterisco aqui. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês que teve um ano, acho que 2020, né? A gente viu que pagou mais de R$2. Então, foi um pagamento atípico. Então, eu refiz o cálculo assim bem rápido, né? Se a gente desconsiderar 2020, o preço teto do Bazin vai ficar muito próximo dos valores atuais, mas ainda assim com uma pequena margem de segurança, mas não uma margem tão grande quanto a gente está vendo aqui, tá? E ele também só considera 6% dos dividendos, tá? Isso aqui a gente tem que tomar cuidado, porque
quando a empresa anuncia JCP, né, a gente tem um desconto aí de IR. O valor intrínseco de Graham, tá, que leva em consideração o lucro por ação e o valor patrimonial e outros critérios, que está passando por todos os critérios, tá, e está no valor de R$ 26,39. Então, para os valores atuais de 14,31, né, ambos estão com a margem de segurança bastante interessante, tá? Então é isso, pessoal. Eu trouxe para vocês aqui alguns comentários referentes aos resultados do segundo TRI. Se vocês têm home ou estão que nem a gente aqui com home no radar, comentem aí, curtam esse vídeo, compartilhem e considerem se inscrever no canal. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.